Olá, sejam muito bem-vindos a mais um direto dos estúdios da B3, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo. E eu começo apresentando o meu convidado ao meu lado. Ele é professor de negociação e resolução de conflitos da FGV. Ele é autor do livro New Negotiation. A gente vai explicar o que é essa terminologia e esse conceito. Pós-doutorado em MIT, Harvard Public Disputes Program, e é professor, além da FGV, de diversas universidades, fica entre Estados Unidos, Europa, Brasil e China. Bom, a gente vai falar sobre esses conflitos que têm acontecido em vários países da América Latina, protestos, manifestações, não só aqui do nosso lado, mas também na Europa, no Líbano. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo? Como a gente pode pensar as respostas a esses protestos de uma outra forma? Mais ou menos isso, né, entre outras possibilidades. Também vamos falar sobre a reforma da Previdência, um desfecho para essa história que se desenrola aí há 8 meses. E ainda sobre as eleições na Argentina, que domingo a gente vai trazer informações de lá com nossa correspondente sobre como está a situação do país a poucos dias da eleição. Fica com a gente. Bom, antes de tudo isso, eu começo falando sobre o STF, que retomou hoje sobre a prisão em segunda após a decisão em segunda instância. Hoje votaram quatro ministros a favor da prisão em segunda instância e apenas contra. O voto divergente foi do ministro Marco Aurélio Melo. Os ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso votaram a favor da prisão depois da condenação em segunda instância, antes de que todas as instâncias tenham ali proferido suas decisões sobre um caso. Uma decisão contrária à prisão antes de todas as instâncias pode beneficiar os presos, entre eles o ex-presidente Lula. 3 votos a favor, 4 votos proferidos sobre esse assunto. São 11 ministros, então a gente ainda tem outros 7 serem colocados sobre a prisão após a segunda instância ou não. E aí, como eu estava falando, essa decisão interfere em diversos processos da Lava Jato, inclusive, e do ex-presidente Lula. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, estima que há 4.895 presos que podem ser afetados por essa decisão. Como eu falei, 7 ministros ainda precisam votar. O julgamento vai ser retomado amanhã. Bom, do STF, a gente vai para o Congresso Nacional, porque depois de 8 meses de sessões, audiências, debates, algumas polêmicas, cafezinhos na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a pauta que dominou o cenário político e econômico no país teve um desfecho. A reforma da Previdência foi aprovada em segundo turno no Senado por 60 votos a favor e 19 contrários, uma margem ainda maior do que a votação em primeiro turno no Senado. Hoje, os parlamentares encerraram de vez esse debate com a discussão sobre 2 destaques que tinham sido apresentados e estavam pendentes. Bom, texto fechado, agora vai haver a promulgação do texto prevista para acontecer no início de novembro. E quem traz as informações, sempre de Brasília, Carolina Rizzo. O VT da Carol, tá tudo na paz? Então, depois de muita negociação, a reforma da Previdência foi finalmente aprovada pelo Senado. O último passo agora é a promulgação da emenda constitucional em uma cerimônia no Congresso Nacional. Ou seja, uma formalidade para que o texto possa entrar em vigor. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, isso deve acontecer até o dia 19 de novembro. Tá, mas por que nesse dia? Porque o senador quer esperar o presidente Jair Bolsonaro voltar dessa viagem à Ásia para que ele possa prestigiar o momento. Depois que a mudança na Constituição for promulgada, as novas regras já entram em vigor, com exceção das novas alíquotas de contribuição, que só começam a valer após 90 dias. As perspectivas são positivas da gente poder diminuir essas desigualdades sociais e regionais com a votação de uma reforma importante para equilibrar as contas e assegurar a capacidade de investimentos de outros países que querem fazer no Brasil, além de dar a tranquilidade jurídica.
A sessão hoje, de votação, começou às 9 da manhã e foi concluída bem no iniciozinho da tarde. Isso porque, depois que os senadores aprovaram o texto principal por 60 votos a 19, 11 a mais que o mínimo necessário, ficaram faltando ainda 4 destaques para serem analisados. 2 foram derrubados ainda na noite de terça e os outros 2 foram analisados hoje. O adiamento foi uma estratégia do presidente Alcolumbre, que queria fazer um acordo para que os senadores aprovassem a retirada de um item da proposta que barrava o direito à aposentadoria especial para quem trabalha em situação de periculosidade. Foi acordado que essa questão vai ser discutida mais para frente por meio de um projeto de lei. Pelas previsões do ministro Paulo Guedes, se fosse aprovada do jeito que ela foi enviada, ela garantiria a economia de R$1 trilhão ao governo em 10 anos, com o pagamento de aposentadorias e benefícios. Mas, no texto aprovado pelo Congresso, os parlamentares foram sofrendo pressão de várias categorias. Aí eles foram dando uma enxugadinha aqui, outra ali, até essa economia cair para 800 bi em 10 anos. Será que vai dar para salvar os cofres públicos, hein? Mas quem pensa que os parlamentares só andam com a cabeça em previdência, se engana. O presidente da Câmara, por exemplo, Rodrigo Maia, nem do Brasil está. Mas já avisou via Twitter que as reformas administrativa e tributária são as próximas da lista dele. Mas será que isso ainda sai esse ano, hein? Aguardemos. Bom, como a Carol Rizzo contou para vocês, agora falta a promulgação do texto. Isso vai acontecer em uma sessão conjunta do Congresso até o dia 19 de novembro. A partir desse dia, as regras já começam a valer, com exceção da alíquota, que é quanto o trabalhador paga ali para o INSS. Isso vai valer a partir de 90 dias depois do texto aprovado. Bom, agora a gente sai das nossas questões políticas e vai para a Argentina. Domingo é dia das eleições presidenciais no país. A nossa correspondente Marina Guimarães fala com a gente lá do bairro da Recoleta, de uma praça que fica a apenas 2 quarteirões da casa de Cristina Kirchner, que pode voltar ao poder. Vamos ver. Olá, pessoal do Dinheiro na Conta. Nesta reta final de campanha na Argentina, o presidente Maurício Macri tem atacado duramente o líder das pesquisas de intenção de votos, Alberto Fernandes, na frente de todos. A ordem do comando de campanha de Macri é tratar de vincular os distúrbios ocorridos no Equador, na Bolívia e no Chile ao governo da Venezuela e mostrar que Fernandes, assim como a companheira de chapa dele, a ex-presidente Cristina Kirchner, tem uma relação com Nicolás Maduro e evitam rejeitar o regime dele. A ideia é mostrar que a Argentina poderia se transformar em uma Venezuela com a volta do peronismo ao poder. Mas Alberto Fernandes não passa recibo dessas acusações e se mostra ofensivo com a conta que Macri está deixando para o país. Inflação de 4 anos acumulada em 300%, somente neste ano deve fechar em torno de 60%, o fechamento de pelo menos 5 mil indústrias e uma brutal queda das reservas internacionais que correm o risco de ficar abaixo de 40 bilhões de dólares até o final do mandato. Nos últimos discursos, Fernandes tem repetido que o resultado da gestão de Macri deixou 4 de cada 10 argentinos abaixo da linha de pobreza. Também disse que por dia fecham cerca de 40 microempreendimentos no país e que já foram fechados mais de 1 milhão de postos de trabalho. A campanha eleitoral termina amanhã aqui na Argentina e no domingo vamos confirmar se as pesquisas estão certas em atribuir cerca de 50% da intenção de votos para Alberto Fernandes e 33% para Maurício Macri. Bom, e vocês acompanharam as informações da Marina Guimarães. A gente está de perto olhando tudo o que acontece na Argentina e na semana que vem, inclusive, traremos mais informações e toda a repercussão após o resultado final das eleições presidenciais. Bom, da Argentina, vamos para o Chile.
Um menino de 4 anos está entre as vítimas dos protestos que acontecem no país. Ao todo, são 18 mortos até agora, de acordo com o governo chileno. Esse menino foi atropelado por um motorista alcoolizado que também atropelou outros manifestantes. Ao todo, 979 pessoas foram detidas por violência e outras 592 por não respeitarem o toque de recolher. A Miriam Clark, nossa diretora, conversou com o professor do Mackenzie, Ulisses Ruiz de Gamboa, e ele falou sobre a situação no país. Eu morei 17 anos lá e fui professor lá, atuei como economista da Confederação da Indústria, enfim, tive uma vida lá, tenho até um filho chileno, mora comigo aqui no Brasil. Então eu conheço bastante bem a sociedade chilena, o perfil do chileno, e me espanta bastante o que está acontecendo, em primeiro lugar pelo seguinte: se a gente fosse pelo lado da economia, tá? A perspectiva de crescimento do Chile esse ano é de 2,5%, ano que vem 3%. Não é um grande cenário de crescimento, mas está longe do que a gente está vivendo aqui no Brasil. Se a gente for falar de desigualdade, poxa, aqui no Brasil deveria ter uma guerra nuclear, então, porque a gente está numa diferença abissal. Sim, o Chile tem mais desigualdade que os países desenvolvidos. Lógico, ele não é um país desenvolvido. E o que me contaram, o que me causa também bastante espanto, é que a destruição das estações de metrô foi sequenciada. Então, isso denota que existe algum planejamento em tudo isso. Isso não é uma ação de gente que está na rua e, de repente, resolveu fazer uma manifestação. E acho que existem... Eu não posso identificar que grupos são esses, nem eles sabem ao certo ainda, mas, obviamente, que você tem alguns grupos aí interessados em instaurar o caos, interessados em uma desestabilização, que, na verdade, se a gente olhar, não é por ser paranoico, nem acreditar em teoria da conspiração, mas isso está acontecendo em algum grau também na Bolívia, no Equador, no Peru, de forma simultânea. Bom, vocês acompanharam a conversa da Miriam Clark com o professor do Mackenzie, Ulisses Ruiz de Gamboa, ele que viveu 17 anos no Chile, conheceu de perto a realidade por lá, deu a perspectiva dele sobre toda essa crise, lembrando que os manifestantes também reivindicavam, né, porque o presidente Sebastião Pinheira anunciou ontem um aumento em relação à aposentadoria, disse que nenhum chileno vai ganhar menos que um salário mínimo, porque os manifestantes reclamavam muito da desigualdade no país. Houve uma redução da pobreza, mas o índice Gini, que mede as desigualdades dos países, aumentou no Chile nos últimos anos, então essa era uma pauta também dos manifestantes. Agora, professor, a gente tem visto em vários países da América Latina uma série de protestos acontecendo, alguns em situações até similares. No Equador, o estopim foi o aumento ali do preço dos combustíveis, a retirada dos subsídios. Na Bolívia, as manifestações aconteceram depois de um resultado bastante contestável das eleições. Na Argentina, a gente tem essa instabilidade política. E aí, eu queria entender, nessa perspectiva que é a do senhor de negociações de conflitos, como que a gente pode observar, como analisar todas essas manifestações que estão acontecendo? Bom, talvez uma frase das mais interessantes que eu vi esses últimos 3 anos foi do Bill Clinton, quando eu estava dando aula na Universidade da Califórnia do Sul, que me falou que todos os conflitos que ele enfrentou na vida começaram e acabaram com a gestão da identidade. Então, como você sente como cidadão, como você sente ouvido, respeitado, quais são os mecanismos que giram rebelião, raiva, emoções destrutivas. Então, talvez a relação entre a sociedade civil e a autoridade do governo não está bem amarrada. Talvez falta de fórum participativo. Na França, foi interessante de observar os coletes amarelos com grande raiva, um momento de solidão dos indivíduos que se sentem espalhados, não unidos. Esses momentos de raiva foram diminuindo à medida que Macron instaurou fórum participativos de governança colaborativa, de ouvir, de reconhecer, de até pedir desculpas. E amenizou esse teor raivoso, essa rebelião.
Porque a impressão que eu tenho é que essas rebeliões, e algumas delas até parecem exatamente isso, são o estopim de algo que é mais profundo, né? Então, por exemplo, no caso do Chile, tem a questão que foi o aumento de 20 centavos em relação ao preço do metrô, mas as pessoas começaram a reclamar de diversas outras pautas. Aqui no Brasil, lá em 2013, começou com o aumento do transporte público, mas de repente estavam pedindo diversas coisas. E aí eu queria pegar nesse ponto justamente, como que se relaciona, na verdade, a relação dos governos com a população para evitar que esses movimentos tão violentos aconteçam, né? Qual é o passo anterior? Por exemplo, como que um governo pode usar técnicas de negociação que evitem chegar nesse ponto? Bom, de fato, foram um movimento, às vezes, que parece uma gota de água que estourou. E que seja um dia um imposto no WhatsApp no Líbano, que sejam esses pequenos movimentos que geram altos impactos. E, sobretudo, mimetismo, imitação. Os governos podem tentar prevenir, planejar esses riscos através de espaços constantes de consultação, de ouvir os sindicatos, as ONGs, os diretores de empresa, enfim, a sociedade civil em toda a sua diversidade. E ouvindo, reconhecendo, talvez permite de detectar sensibilidade, pautas e assim de prevenir esses riscos de acontecer. Então, a prevenção de risco me parece se fazer muito mais adiante através dessas governanças colaborativas, esse esforço democrático, participativo de criação de consenso. Agora, o senhor nasceu na França, né? É franco-brasileiro, e lá existe um histórico de manifestações, até algumas delas bastante violentas. E agora, o senhor falou que Macron está aprendendo a lidar com isso de uma outra forma. Como que você avalia a resposta que veio dessas manifestações, por exemplo, na América Latina? Bom, me parece que o mundo não está suficientemente educado em negociação. A arte de negociar não é a arte da guerra, a arte da persuasão, ou fazer uma lei de Gerson, ou técnica de pegar ou largar, ameaça, recompensa. Lei de coerção, né? Pois é, coercitivas, etc. Então, me parece fundamental de educar o governo, educar os sindicatos, educar a população a saber alinhar os interesses, alinhar as percepções, os riscos, as identidades, os timing. Então, tudo isso requer uma formação. E, infelizmente, no mundo, as pessoas são ainda amadoras, negociam de forma a pegar ou largar, de forma a posicionar. E toda a arte me parece necessária e crucial hoje é de educar o cidadão a administrar as raivas, a administrar os mal-entendimentos, as diferenças de interesse. E na medida que nós vamos educar a população, educar os governos, as empresas, na técnica de negociação, nós vamos prevenir muitos conflitos. Porque aí, antes da gente começar, você estava me contando sobre a diferença de uma negociação coercitiva, por exemplo, quando a gente olha para as técnicas do presidente Donald Trump, e uma negociação que estabelece uma relação um pouco mais saudável, eu diria, entre as partes. Tem alguma liderança política que o senhor acredita que tem uma linha de negociação que é mais inovadora, ou a gente ainda está nesse patamar muito Donald Trump de pegar ou largar? Bom, realmente existem alguns modelos interessantes de se observar, como na Nova Zelândia foi abordado o problema entre os muçulmanos quando teve aqueles atentados e como foi a reconciliação e a integração. Então, modos de comportamento. Na Alemanha tem modelos interessantes, também tradicionais de consenso. A Angela Merkel trabalhou muito essas agilidades, essas habilidades. Existem, de fato, outros líderes que ainda usam a negociação como um jogo normativo, pegar ou largar, jogo de xadrez, ganha-perda, e não pensam o longo prazo como conviver, como valorizar sustentabilidade de decisões coletivas. E ainda é muito cedo, mas nesses 9 meses do presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que ele tem ido em qual caminho mais? Me parece que é um pouco mais Donald Trump, ele até se inspira nele, mas o senhor viu alguma caminho positivo? É difícil avaliar hoje os modos. Podem ter, às vezes, funcionar de pegar ou largar, e tem eficácia em alguns momentos. Tem um livro chamado Negociando com o Diabo, Quando Lutar, Quando Negociar.
Não vamos dizer que devemos sempre negociar. Algumas vezes tem que ter decisões e o expert, o líder, tomar uma responsabilidade. O Bolsonaro ainda é recente e vamos ver como vai evoluir essa agilidade de construir parceria com o Japão, com a China. Negociar a Previdência foi um sucesso que demonstrou agilidade. Então, vem momento onde não podemos sempre negociar. Às vezes é lutar. E eu acho que esse discernimento que é interessante nos líderes modernos de saber quando negociar e quando ser firme e não negociar. A justiça, por exemplo, é um bom exemplo. E voltando um pouquinho em relação ao Chile, o professor do Mackenzie, com quem a gente conversou há pouco, disse que, pela impressão que ele tem, existe ali um movimento coordenado de ataques a determinados lugares, o metrô e etc. Como que o senhor vê essa coletividade que age em vários lugares do mundo, que está explodindo aí? Parece que é uma coisa também um pouco de grupo, né? Um certo mal-estar e que às vezes as pessoas nem sabem direito sobre o quê, mas está todo mundo lá indo reclamar, né? Os movimentos de multidão têm a propriedade de ser muito instáveis e, por natureza, então, geram uma alta incerteza. Muitas vezes basta um pequeno fogo, e vem todo mundo seguir, imitar. Na bolsa, quando os agentes econômicos não sabem o que decidir, optam para imitação, mimetismo. E talvez nesses movimentos basta uma pessoa, para gerar seguidor, para gerar um movimento coletivo que vai partir para a violência, que vai partir para a Primavera Árabe e outros movimentos. Então não devemos destacar o fato da incerteza, de não planejado, de fazer surgir, em inglês chama inaction, de fazer surgir. E, a meu ver, tudo bem ser movimento justamente de multidão não planejado que vem gerar imitação entre os indivíduos que se sentem qualquer, en passant, dentro do aeroporto como passageiro que não tem laço e de repente estão juntos, se sentem existir, se sentem num grupo, numa família, numa tribo, acham uma rebelião contra alguém exatamente, às vezes um bode expiatório, pode ser um governador hoje, pode ser um outro dia. E talvez esse existencialismo tenha uma importância, esse lado emocional, esse lado de existir através da luta, pode ter uma raiz mais social e psicológica nesses movimentos. Agora, professora, a gente tem falado sobre situações políticas e eu queria entender como que essas abordagens em relação à negociação podem se aplicar a empresas. O senhor acredita, por exemplo, que é possível uma grande empresa operar num modelo menos vertical e mais horizontal, ou não, ou as decisões às vezes têm que ser impostas mesmo e tem que haver um líder ali? Como que funciona isso para as empresas? Pode ser a palavra em vez de o. Sim, nos beneficiar de uma governança colaborativa, de ouvir o ponto de vista do advogado, do financeiro, do RH, juntar e ter soluções em problemas. E muitas vezes o coletivo junto tem soluções muito mais prováveis. 93% é média. Se perguntarmos para o chefe, para um líder só, 60%. Então, é interessante de participar, de juntar, achar soluções coletivas e, às vezes, também validar essa verticalização de uma autoridade. Se eu tomo um exemplo, eu tenho uma anestesia para fazer hoje. Eu vou fazer um Google, Yahoo, que seja, eu pergunto para a multidão, vão me dizer é melhor fazer peridural que anestesia geral. Agora eu encontro com você anestesista e vou dizer eu quero uma peridural. E você vai ter o expert dizendo, olha, talvez 93% dos casos é verdade, mas eu sou anestesista, eu vi sua coluna toda torta, eu posso dizer que é melhor fazer uma anestesia geral. E eu tenho 18 anos de medicina, 18 anos de experiência e vale mais que a multidão. Então existe contexto onde devemos ouvir a autoridade, o expert, e não negar cada vez esses experts ao nome da multidão, do coletivo. E discernimento, ou juntar, ter uma segunda opinião, me parece ter uma decisão muito mais robusta. Essa adequação que hoje também, o problema da responsabilidade. Porque a multidão espalhada é uma coisa e quem assina abaixo dessas decisões. Então hoje a negociação vem buscar esses espaços de criação de consenso, de consultar, de participar e também a legitimidade de um poder, de uma autoridade. Tá.
eu vejo muitas conexões entre política e quando a gente olha para esse cenário das empresas. O que tem de similar e o que é diferente? Quando a gente pensa em negociação política e negociação dentro de empresas, por exemplo. A probabilidade de chegar a um consenso, a um acordo, é relativamente fraca no mundo inteiro. Nós falamos muitas vezes de 30%, que seja um contexto empresarial, público. Então, como seria um fator de aumentar a probabilidade de fechar acordo, a produtividade para fechar acordo e gerar acordos com mais valor, com menos custos, aumentar o famoso tamanho do bolo. Isso não se faz através de um discurso charmoso ou agressivo, se faz com uma metodologia. E hoje não podemos negociar. Negociar é como jogar tênis. Você precisa de uma técnica, não basta uma boa mentalidade só. Não basta ser decisivo, determinado. Então, nós temos hoje um jeito de negociar que é muito mais profissional e não amador. Nós observamos a nível de governo, de empresas, quando trabalhamos com Embraer, com Petrobras recentemente, para modernizar o jeito de negociar na Petrobras, e outros, é isso que faz a diferença. A habilidade de tornar o implícito explícito e de ter uma condução muito mais técnica, muito mais explícita, que permite de manipular o que chamamos os 10 elementos da negociação. Legal, muito legal. E, professor, esses conceitos estão reunidos, eu imagino que boa parte deles, e ainda mais aprofundados no livro Negotiation, que já foi lançado em inglês, né? Sim, foi feito com É um entre 20 livros, né, publicados. Sim. Na França também foi publicado, é isso? Foi publicado na França, na Itália, na China, enfim, vários países, a Turquia até. Ah, ótimo. E a ideia de ver o que é universal, que você falou no processo de negociação, quais são as 4 etapas, quais são os 10 elementos que funcionam em qualquer contexto, negociação de compra, de venda, de disputas públicas, ambientais e outras, e o que é específico à cultura, à identidade, à linguagem da pessoa. Porque isso pode mudar tudo, né? Claro. A gente tem a imagem do livro? Tá no ar? Tá no ar, Miriam? Estão colocando já. Mas é isso que eu ia perguntar. Até porque quando duas culturas muito diferentes estão sentando à mesa para conversar, existem algumas coisas em relação à negociação que são difíceis. E aí eu estou pensando agora mais especificamente aqui na situação Estados Unidos e China. São duas culturas e duas formas de lidar bastante diferentes, né? Sobre esse assunto, inclusive, como que o senhor está vendo e acompanhando esse tema, essa guerra comercial, que é uma disputa e que está no centro disso, uma negociação que não sai? Que a gente poderia... Qual o próximo passo para que isso, por exemplo, finalmente saísse? Uma pergunta difícil, obviamente. Eu tive na China, fui fazer um trabalho para Alibaba, que tem 120 mil fornecedores no mundo inteiro. Como administrar site que você pode comprar produtos chineses, entrega inclusive aqui no Brasil. Né? Isso. E então, encontrei o ex-ministro do Comércio Exterior da China, e uma das coisas que a China tem em mente não pode ser mais esse jogo de xadrez, esse jogo de arte da guerra, de emplacar, neutralizar. Eles pensam a economia positiva, o longo prazo e a sustentabilidade. E a administração Trump tem um momento político e tem um momento também de reequilibrar uma coisa que não estava equilibrada. Então, de uma certa forma, não está completamente errado da parte americana de ficar firme, dizer eu não vou aceitar até você fazer um pouco mais de concessão, de chegar a um equilíbrio que seria intuitivamente um 6-7, 7-7, 8-6, em vez de um 10-1 ou 1-10. Então, tem um jogo ainda de equilibrar, de ajustar, que às vezes precisa firmeza, que precisa também continuidade. E o lado, você falou tudo, o lado emocional, o lado da identidade, duas culturas bem distintas. Hoje, negociador mais astuto, que vem ser diplomata, vão ajustar, vão ajudar nas emoções destrutivas, no respeito dos timing, do tempo de cada cultura e, de fato, a aceitação da diferença é a palavra da vez. Exato. Agora sim, a gente está com um livro aqui para rodar, para vocês verem. A previsão de lançamento dele no Brasil é? Em dezembro. Dezembro, daqui a pouquinho. E vai se chamar Negotiation também. Para líder público. Para líderes setor público, isso. Ótimo. Legal, maravilha. Bom, livro aí exibido, vocês procurem em dezembro, quando estiver lançado aqui no Brasil. Alta Books.
Quantos livros no total, professor? Eu falei mais de 20, mas tem um número 20. E agora estou trabalhando um livro interessante na Indonésia com duas professoras que têm o hijab, que falam de negociação com mulher, como elas se sentem portadoras do hijab, que não é para elas uma repressão, e como administrar justamente essas diferenças culturais religiosas, homem e mulher negociando. E é muito fascinante porque temos um professor americano, eu brasileiro, franco-brasileiro, e elas da Indonésia. É uma riqueza de fazer um pequeno We Are the World com diferentes culturas, valores, percepções. Não, e é ótimo porque é um retrato de como são as negociações cada vez mais no mundo, né? Exatamente. Porque um produto americano tem peça chinesa, tem peça que é produzida em outro país, a concepção foi feita às vezes na Europa, então o mundo inteiro está conectado, né, de uma forma ou de outra. Exatamente isso. E nas empresas existem essas microempresas entre os valores do setor marketing, do financeiro, a linguagem de A, de B, como ter um piano do financeiro, o violão do marketing e como ajustar, não fazer um que fala mais alto que o outro, esse arranjo que o negociador, diplomata dentro da empresa, que faz as coisas funcionar. Sim, às vezes o marketing que está na China, o outro que está, enfim, em algum outro país da Ásia, e as empresas operando também de uma forma, né, com várias culturas. E o que eu chamo o triângulo dos Bermudas, onde você perde os contratos, muitas vezes o setor de suprimento ou de venda, que funciona a 200 km por hora, que tem uma cultura bem distinta do financeiro ou do jurídico, que é mais meticuloso, mais lento, e do pessoal operacional. E como tramita essas diferentes linguagens, esses diferentes riscos, como integrar e não fazer essas brigas entre departamentos. Sim, só para fechar, esse conceito dá para a gente pensar, por exemplo, num governo, são vários ministérios, num momento de arroxo de verba pública, dá para pensar um pouco nessa estrutura também, né? De que as conversas têm que acontecer de uma forma integrada. Né? Isso, nós trabalhamos isso recentemente com o Conselho Nacional, o Conselho de Inovação e de Inteligência, do Conselho Nacional de Justiça, para prevenção de barragem, juntando pessoas da Defesa Civil, Procuradoria, Ministério Público, então, empresas como a Furnas, ONGs, e todo junto fazendo prevenção de risco, atuação em caso de risco de rompimento de barragem. E tem vários exemplos assim que permitem, com essa governança colaborativa, de tomar decisões melhores. Então, o que se chama em inglês cross-sectorial, entre setores, essa comunicação entre setores, é realmente a modernidade dessa relação entre o setor público-privado e a sociedade civil, que permite decisões muito mais robustas. Maravilha. Bom, teria mais assunto aqui, afinal é amplo e dá para aplicar em várias instâncias, né? Tanto pública quanto privada, mas a gente vai para as rapidinhas agora. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, viajou na tarde de hoje para Lima, no Peru, para negociar a venda de submarinos brasileiros para a Marinha peruana. Mourão tem agenda ainda em encontros com o presidente do país peruanas. Como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente Jair Bolsonaro estão em viagens internacionais, quem assume a presidência nesse tempo é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro fica fora do país até o dia 31 de outubro para uma série de viagens pela Ásia e o Oriente Médio, enquanto Rodrigo Maia cumpre agendas na Inglaterra e Irlanda. Mudando de assunto, você tem sentido que os impostos têm pesado cada vez mais no seu bolso? O valor total pago pelos brasileiros em 2019 de impostos chegou a 2 trilhões de reais. Este ano, essa cifra foi atingida 14 dias antes do que no ano passado. Essa cifra que é medida pelo Impostômetro, que faz essa contagem da Associação Comercial de São Paulo. Até o fim do mês, devemos chegar a 2,4 trilhões de reais em impostos. 19 integrantes da ONG Greenpeace foram presos hoje pela manhã enquanto protestavam pacificamente em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Os ativistas se manifestavam contra a resposta lenta do governo aos vazamentos de óleo que já atingiram pelo menos
200 pontos do litoral nordestino. Eles simularam um derramamento de petróleo na calçada em frente ali ao palácio, usaram um líquido que era uma mistura de amido, de milho, farinha de tapioca, óleo de amêndoas, água e corante, era bem similar ao petróleo. Os detidos foram levados para a 5ª Delegacia de Polícia, mas foram liberados algumas horas depois. É isso. Professor, muito obrigada pela presença e pela conversa. Nos falamos outras vezes quando estiver aqui no Brasil. Prazer. É isso. A Gabriela Lisboa volta amanhã com Dinheiro na Conta.